Hoje, meus irmãos, terminaremos a nossa breve série com algumas passagens do Evangelho de Marcos. No início do ano passado, fizemos a parte 1 desta série Face a Face com Deus, observando alguns textos do Evangelho de Lucas. Este ano fizemos então a parte 2, com agora completados 3 sermões, observando o Evangelho de Marcos. Objetivo nosso? Conhecer mais sobre a vida de Cristo, conhecer mais sobre a vida do nosso Senhor aqui nesta terra. E como ela é impactante e como ela ensina para nós no nosso viver. E até falando sobre a nossa vida. Durante essa semana me vi pensando, olhando para o clima de Foz do Iguaçu, para o verão que estamos enfrentando, sobre como muitas vezes o clima se parece tanto com a nossa própria vida. Se olhamos para as estações do ano, a gente vai ver que vamos encontrar diferentes tipos de momentos. E muita instabilidade, alguns extremos. A grande verdade é, por exemplo, olhando para o verão, é que muitas vezes no verão a gente encara estes dias ensolarados e com um grande calor. E grande calor mesmo que eu conheci aqui em Foz do Iguaçu. E nesses dias, dias de muito sol, a grande verdade é que muitas famílias acordam logo cedo, olhando para um céu límpido, já planejando, talvez, depois do trabalho, encher ali uma térmica de água e arrumar o seu tererê para ir para as praças, onde as crianças logo estarão correndo, fazendo amizades e desfrutando de tempo. Os meninos logo estão jogando bola, e assim são os dias de sol do verão. A grande verdade é que, apesar do grande calor, esses dias de sol têm aquele ar de alegria, de festa, de muita comunhão. Mas a grande verdade é que, ao mesmo tempo, no verão, em alguns momentos, em algumas ocasiões, nos deparamos com aqueles alertas de tempestade. E vem aquela chuva com acumulado de água de vários dias. E não é uma chuva pequena. Muitas vezes são chuvas que realmente causam estragos. Destelha casas, enche calhas, causam pequenos alagamentos. E é nessa instabilidade que a gente vai vivendo, então, o clima. E é nessa instabilidade também que muitas vezes vivemos a nossa vida. A grande verdade é que temos momentos onde vivemos dias alegres, de riso e de júbilo, mas que do dia para a noite, como as estações, parece que tudo muda. E vem aquela tempestade, a tempestade que converte o riso em choro, a alegria em tristeza. No texto que estudaremos hoje, que iremos pregar, que iremos expor, veremos Jesus e seus discípulos juntos em um pequeno barco atravessando o mar, quando de repente surge uma grande tempestade. E eu espero que, olhando para esse texto, possamos aprender a encontrar segurança em Deus, em meio às turbulências e às tribulações dessa vida. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 4, onde iremos pregar do versículo 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41. texto bíblico diz o seguinte:
Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que o Senhor nos ajude a compreender e aplicar esse texto em nossas vidas. Esse texto é um dos textos mais fantásticos da história de Cristo aqui na Terra. É um texto que é marcado por um assombro, o que demonstra a grandeza do ato de Jesus. E é grande verdade que essa narrativa, eu acho que é perfeita para encerrarmos esta breve série que fizemos. Porque até aqui vimos um Jesus grandioso, que executa grandes obras. Vimos um Jesus capaz de salvar grandes pecadores. Vimos um Jesus, um Cristo que é capaz de curar enfermidades e que tem autoridade, inclusive, sobre a morte. Uma visão grandiosa de Jesus que devemos nutrir, que é essencial para a igreja de Cristo, que precisa se maravilhar, precisa olhar para o seu Senhor e engrandecer o seu nome, vendo quão sublime é Jesus Cristo. Precisamos isso como um fundamento da nossa fé, um fundamento poderoso para resistirmos à caminhada nesta vida. E esse texto é um texto que vai nos ajudar ainda mais a fundamentar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. O texto, ele começa dizendo, no versículo 35, que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. Veja que essa narrativa, ela acontece num final de tarde de um dia que estava acontecendo. Marcos, ele narra acerca desse dia que Jesus viveu. Esse dia, mais cedo, pela manhã, pela tarde, foi um dia de muito trabalho da parte de Cristo. Foi um dia no qual ele passou todo aquele tempo ensinando. E, gente, não foi ensinando como eu estou ensinando aqui, com um ar-condicionado direcionado para mim. Se você olhar no Evangelho de Marcos depois, em sua casa, vai ver que Marcos vai dizer que Jesus ensinava a multidão em cima de um barco, à margem do mar da Galileia, enquanto a multidão o assistia. Então, grande parte do dia de Jesus foi assim, debaixo do sol, pregando e ensinando. Um dia cansativo, um dia que demonstra para nós quanto afinco e quanta dedicação que Jesus tinha para com os seus. Terminado então esse dia, Jesus diz que é tempo de partir. É a hora de ir para a outra margem. O interesse de Jesus é que agora ele e os seus discípulos subam no barco e atravessem o mar da Galileia. O interesse de Jesus é ir para uma região, uma terra chamada Gadara. Ninguém sabia o motivo pelo qual Jesus queria ir para lá, mas Jesus sabia muito bem por que ele tinha que ir para lá. Havia naquele local um homem endemoniado,
possuído por uma legião de demônios. E Jesus, aquele que tudo sabe, tem absoluta certeza que é o momento dele ir cuidar daquela alma. E ele diz: é o tempo então de passarmos para outra margem. Jesus se despede daquela multidão ao qual ele ensinou durante o dia. E eles partem então numa viagem de barco durante a noite pelo mar da Galileia. Para quem não conhece, o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, é um grande lago. Será que realmente o Senhor se preocupa comigo? Perceba o tremendo engano que muitas vezes as tribulações nos levam a cometer. Muitas vezes, em meio às dificuldades dessa vida, nós questionamos o próprio Deus. Questionamos o cuidado dele para conosco, questionamos o cuidado e a presença dele em nossas vidas. E é interessante, gente, que aqui os discípulos, eles questionam a Jesus, eles dizem todas estas coisas, mas a confusão é tremenda, que eles esquecem tudo que eles viveram recentemente com Cristo. Porque eu lembro vocês, estes homens, eles foram chamados pessoalmente por Jesus. Cremos que sim, todos nós fomos chamados por Cristo, mas os discípulos, de maneira especial, eles tiveram um privilégio de ser chamado pelo Cristo encarnado na frente deles, chamando e acolhendo eles em sua família. Olha o cuidado que Cristo dispensou sobre a vida dele. Fora esse exemplo do cuidado pessoal, recentemente eles tinham visto Cristo realizar coisas maravilhosas. Eles viram, por exemplo, até aqui no Evangelho de Marcos, já Jesus expulsando o demônio de pessoas. Viram Jesus demonstrando poder sobre enfermidades. Curando, por exemplo, o leproso, curando a sogra de Pedro, curando o paralítico de Cafarnaum, perdoando os pecados daquele homem. Eles viram Jesus cuidar e curar multidão de enfermos. Tudo isso que eles viram recentemente demonstravam o quê? A graça, o amor, o cuidado de Jesus e o poder pleno que ele tem. Eles deveriam ter uma confiança plena no mestre que estava com eles ali no barco. Mas a grande verdade é que a gente não encontra aquilo que era esperado. Veja como que muitas vezes a nossa fé é uma fé vacilante. É uma fé que oscila, que em meio à tribulação cede até mesmo ao fato de questionar a Deus e questionar ao próprio Jesus. Aqueles homens que tinham visto tantas coisas com os olhos, ainda questionavam Jesus, dizendo: não te importa conosco? Porém, Jesus, mais uma vez, mostra para nós a sua grandeza. Jesus, ele poderia muito bem aqui, gente, deixar aqueles discípulos lá. Seria justo. Imagina um mestre sendo questionado pelos seus alunos naquele período. Imagina você agora, sabendo Jesus é Deus. Agora você imagina o próprio Deus sendo questionado por falhos pecadores, questionando se ele dispensa cuidado, questionando o caráter de Jesus. Era muito justo que Jesus saísse andando pela água, que a gente sabe que ele poderia, né? E deixar aqueles discípulos ali, naquele barco, e talvez buscar outro. Porém, não é isso que Jesus faz. Jesus demonstra mais uma vez ser um Senhor rico em paciência e rico em graça. Primeiramente, Jesus se atenta aos clamores, às preocupações daqueles homens. Jesus, ele vira então para a tempestade de vento, para as ondas,
E ele vai dizer, como fala no versículo 39, acalme-se, fique quieto. E o texto bíblico vai dizer que naquele instante o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Houve uma grande bonança. Imaginem a cena, gente. Imaginem você como um dos discípulos de Jesus, naquele barco, talvez já com a água pegando em suas pernas, aquelas ondas gigantescas acontecendo, o medo tomando conta. E aí você acorda Jesus, questiona Jesus, ele graciosamente diz estas coisas. E veja, o texto bíblico não vai dizendo de uma mudança gradual, como se o vento aos pouquinhos fosse melhorando e as ondas diminuindo. Não, o que os evangelhos dizem é de uma tempestade que no mesmo momento, instantaneamente, após ouvir a ordem de Jesus, cessa. Eu fico imaginando aquela onda de 3 metros caindo de volta na água. É algo maravilhoso, é algo grandioso. Cristo deixa claro para nós aqui que tudo está debaixo do domínio dele, inclusive a natureza. Ele é soberano sobre tudo, e ao poder da sua voz, tudo lhe obedece. É isso que o texto deixa claro para nós. Após realizar mais este milagre, Jesus então diz aos seus discípulos no versículo 40, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Esse questionamento de Jesus vai no ponto nevrálgico no qual os seus discípulos falharam. Seus discípulos falharam na falta de confiança, na falta de fé, na falta da certeza de que sim, Jesus sempre esteve cuidando dele a todo tempo, enquanto até dormia. No fato de que Jesus é este de caráter impecável e todo-poderoso. Jesus, ao questionar isso, provavelmente tem em mente, como já falamos, tudo que ele já havia feito. Jesus aqui tem em mente, olha, vocês foram chamados por mim. Eu chamei cada um de vocês. Olha, vocês já se lembram o tanto de milagre que eu já realizei? É como se Jesus estivesse perguntando a ele, como vocês ainda duvidam de mim? Como vocês ainda duvidam do meu caráter? Como vocês ainda duvidam do meu cuidado? Como vocês ainda duvidam da minha capacidade? Os enganos do coração são perversos e nos levam a caminhos extremamente tortuosos. É isso que vemos neste exemplo dos discípulos. Por fim, o texto bíblico termina apresentando para nós a reação dos discípulos. Agora os discípulos se depararam com este momento icônico, no qual o vento cessou, o mar se aquietou, e os discípulos que agora há pouco estavam cheios de medo, cheios de desconfiança, agora eles estão assombrados. Eles estão agora impressionados, espantados, porque mais uma vez Jesus deu a eles a experiência de ver do seu poder. Estes homens já haviam visto Jesus atuando, curando enfermos, perdoando pecados. Já havia visto Cristo, por exemplo, também expulsando demônios. Mas veja que tudo isso estava dentro daquilo que é a vida do ser humano. Porém, agora eles olham para Jesus e eles veem Jesus falando e dando ordem à natureza, extrapolando aquilo que é a vida do ser humano. Jesus dando ordem à criação. E por que isso é tão assombroso para os discípulos? E eu queria destacar 2 motivos aqui. O primeiro, a gente tem que entender o contexto antigo. A grande verdade é que no tempo dos discípulos, no tempo de Cristo, a natureza era vista como uma força imparável, uma força gigantesca.
Não é à toa que, se você ler as histórias dos heróis gregos, as histórias dos romanos, muitas vezes você vai ler aqueles contos e você vai se deparar com eles falando sobre grandes eventos naturais que ninguém podia impedir. A natureza era vista como algo que extrapolava a capacidade de qualquer ser humano conter. E Jesus conteve. Além desse contexto cultural, há outra coisa particular agora do judeu, o qual era todos os discípulos de Jesus. Para o judeu e para nós também, que cremos nas Escrituras, olhando para o Antigo Testamento, só há um que pode dar ordem à criação e pode realmente controlar toda a natureza. E quem é esse? Deus. Só o Senhor tem essa autoridade. É isso que a Bíblia diz para nós. Lembre-se, por exemplo, de algumas narrativas do Antigo Testamento. A criação, como a criação é narrada pelo poder da voz do Senhor. Toda a criação vai seguindo a sua ordem e vai então se formando. Passamos um pouquinho e a gente tem o relato do dilúvio. Quem é que abre as comportas do céu? Deus. Quem é que fecha as comportas do céu depois do dilúvio? Deus. Quem é que abre o mar vermelho e depois fecha o mar vermelho? Deus também. Ele é aquele que traz seca, Ele é aquele que envia praga como castigo. É Ele, somente Ele, que dá ordem à natureza. Diferente dos pagãos que ainda criam em certas pequenas entidades, que poderia comandar certos entes da natureza, certos aspectos da natureza. Para o judeu não. Para o judeu só um poderia dar ordem à criação, e esse um é Deus. Por isso, então, eles ficam espantados e eles se perguntam um ao outro no versículo 41, quem é esse? A verdade é que no íntimo eles já estavam começando a compreender cada vez mais que Jesus não era um mestre comum, que eles estavam seguindo não a mais um homem, mas eles estavam compreendendo e entendendo quem é o Cristo que é apresentado nas Escrituras e andou com eles, o próprio Deus que se fez carne. É neste assombro, é com os discípulos espantados então, que termina esta narrativa. E diante do que aprendemos no texto, eu gostaria de trazer 3 aplicações para nós. 3 aplicações que vão ensinar para o nosso viver hoje, aprendizados para Igreja Batista Itaipu. E a minha primeira aplicação, meus irmãos, diante do texto que vimos, é a seguinte: saiba que tribulações virão sobre a sua vida. Saiba que tribulações virão sobre a sua vida. O texto de hoje, com certeza, é um lembrete para todos nós, de uma realidade que, infelizmente, tem sido esquecida em muitos púlpitos no nosso país. Púlpitos que pregam uma visão extremamente triunfalista, vitoriosa, de que você está com Jesus, a sua vida agora é só de bênção. A sua vida é só de vitória. A sua vida não há mais problemas. Muitos púlpitos estão assim. Muitas pessoas estão querendo angariar seguidores, pregando estas coisas. Porém, meus irmãos, não é isto que a Bíblia ensina. E essa narrativa é um lembrete disso. Veja que os discípulos tinham acabado de ter um dia maravilhoso. Imagina o dia dos discípulos antes dessa noite. Passaram o dia ao lado de Jesus, vendo Jesus ensinar para aquelas pessoas que necessitavam de ouvir a verdade, eles servindo a Deus.
Eu imagino que seja aqui como a gente, um dia servindo a igreja alegre, todos juntos, vendo a obra do Senhor acontecer e fazendo parte disso. Porém, o sol se põe, e toda aquela alegria, todo aquele júbilo se reverteu em quê? Em medo, temor. Veio uma grande tribulação, eles se veem à beira da morte. Diferente do que pregam por aí, que você só terá bênçãos ao estar com Jesus, esse texto nos lembra que isso é uma mentira. Precisamos ter uma visão realista, bíblica do mundo, uma visão real de como o mundo é, e termos a certeza de que dificuldades vão surgir. Vão surgir. Umas vão se apresentar de maneira mais progressiva. Aqueles problemas que aos poucos você vê aumentando, de forma que em algum momento se torna algo insustentável, que você se vê em grande tribulação. Agora há também aquelas tribulações que surgem como essa tempestade, como que de repente, em meio a um dia alegre, um exame pode mudar a sua vida. Em meio a um dia alegre, um telefonema pode mudar completamente a sua vida. A vida com Cristo não quer dizer uma vida sem problemas. Crentes no Senhor, fiéis a Deus, também passam por doenças graves. Verdadeiros fiéis também vão lutar com a dor do luto, vão sentir a perda do ente querido. Às vezes, meus irmãos, pais que amam o Senhor vão ter a tristeza, por exemplo, de ver a morte do seu filho. Uma dor tremenda. Pessoas que amam a Jesus também vê os seus planos caindo por terra. Empresas, negócios não dando certo. Casais com grande fé talvez vão passar por crises de casamento, até piores do que pessoas do mundo estão enfrentando. Os discursos triunfalistas que ouvimos por aí muitas vezes causam mais o que? Confusão e frustração. Muitos têm questionado a Deus. Deus, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor mentiu para mim? Onde estão as suas promessas? Mas por que essas pessoas dizem isso? Porque estão confiando em promessas falsas. O nosso próprio Senhor, Jesus Cristo, certa vez aos seus discípulos disse: no mundo tereis aflições. Então, que possamos nutrir essa visão realista e real do mundo, bíblica, sabendo que no mundo, sim, teremos tribulações. Uma primeira coisa para a gente saber lidar com a dificuldade é assumir: sim, em algum momento eu posso ter uma dificuldade. E esse texto nos lembra disso. Minha segunda aplicação, gente, é a seguinte: descanse na soberania de Deus. Descanse na soberania de Deus. No texto que vimos, a gente vê aqui o exemplo daquele que é o modelo perfeito. Aquele que nunca falhou em nada nesta terra, que é Jesus. E é dito no texto que enquanto a tempestade vinha, onde Jesus estava dormindo. E como falamos na exposição, porque Jesus conseguia dormir, onde ele encontrava paz e segurança, no fato de que ele confiava plenamente na soberania do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia muito bem que a vida dele e dos seus discípulos nunca esteve na mão do acaso. Nunca foi lançado à sorte. Mas ele sabia muito bem que o Pai é soberano nos dias bons, mas também é soberano nos dias ruins. Ele continua soberano. Se como crentes não estamos livres da tribulação, há um grande benefício real em crer no Senhor. Um benefício real. E qual benefício é esse? É que enquanto o mundo
em meio à tribulação, se vê desesperado e achando que a sua vida está na mão da sorte, do acaso, que não há nada sustentando aquela situação, não há nada que está acima daquelas coisas, nós, como crentes no Senhor, podemos acreditar, confiar e descansar no fato de um Deus que é soberano a todo momento. Ele é a causa de continuarmos de pé em momentos de tribulação onde outros teriam caído. Porque já ouvi muitas e muitas vezes, da boca de gente que até não é da igreja, eu não sei como aquela mulher ou aquele homem está de pé diante do que está vivendo. Mas eu sei, é porque o Senhor, que é soberano, está ao lado dele em meio da tribulação. Ele continua ali. Meu irmão, eu não sei qual é a luta que você está passando, talvez seja uma doença, talvez seja um relacionamento conjugal que está naufragando, talvez seja problemas financeiros ou luto, mas uma coisa eu posso afirmar, sua vida não está largada à mão do acaso. Não deixe que o desespero tome conta. Descanse no fato de que Deus continua governando a sua vida. E Ele é um Senhor bom, rico em sabedoria, com excelentes escolhas. E Ele é atento ao seu povo. Ele é o bom cuidador do seu povo. Acredite, inclusive, que Ele é aquele que ainda tem produzido coisas boas na sua vida, mesmo em meio à tribulação. Já percebeu como é, muitas vezes, nos dias de maior dificuldade, que o Senhor fortalece a nossa fé? Porque eu já ouvi também muito crente falando, olha, eu não suportaria isso. E anos depois eu vi aquela pessoa vivendo aquela dificuldade, aquela doença que ele dizia não suportar. E ele fala, agora que eu estou vivendo, a minha fé foi fortalecida, eu estou conseguindo viver, confiante no Senhor. Ele é aquele que trata pecados em meio ao caos, em meio à tribulação. Às vezes Deus está tratando o nosso pecado, revigorando a nossa alma. Nosso Deus faz dessas coisas. Antes, sem o Senhor, não tínhamos onde encontrar fundamento, onde encontrar força em meio à tribulação, mas agora podemos dizer como salmista no Salmo 46, que lemos na abertura do culto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, meu irmão, nos dias de angústia, de dificuldade, nos dias de tribulação, descanse no Senhor. E por fim, uma última aplicação, que é o fechamento deste sermão e também o fechamento da nossa série. Recorde a si mesmo quem é Jesus nos dias de tribulação. Recorde a si mesmo quem é Jesus nos dias de tribulação. Perceba que em meio à angústia, em meio ao temor e ao medo, os discípulos logo se esqueceram quem é o mestre que repousava tranquilo naquele barco. Os discípulos, em meio à tribulação, se esqueceram, como falamos, do caráter de Jesus, do cuidado que Cristo havia dispensado sobre eles. Os discípulos se esqueceram do poder e da capacidade de Jesus. Eles se esqueceram de tudo que Cristo tinha feito recentemente. Grande verdade é, meus irmãos, que somos tardios a crer, porém rápidos para esquecer e duvidar. E em meio à tribulação, muitas vezes, em meio às lutas, tendemos a esquecer quem é o nosso Senhor. Quem é aquele que é o pastor da nossa alma? Quem é o cabeça da igreja? Quem é aquele que se preocupa com cada parte do seu corpo,
com cada membro da sua família. E um remédio poderoso para te ajudar no dia do desespero é enquanto o seu coração muitas vezes é levado a esquecer de Jesus, você buscar recordar quem é o meu Senhor. E como podemos fazer isso? Como podemos fazer isso? Como eu me lembro das características de Jesus? Meu irmão, nos dias de angústia, corra para as Escrituras. Vá para os evangelhos e leia as histórias de Cristo e se maravilhe com ele e se lembre quanto cuidado ele tem sobre cada pessoa, como que ele olha para aqueles que estão aflitos e cheios de tribulação. Faça isso. Como eu me lembro de Jesus, nos dias de aflição, meu irmão, busque no seu Spotify, no seu YouTube, pregadores que pregam a palavra com fidelidade. Busquem ouvir, seja no seu carro, num momento em sua casa, pregações que falem da grandeza de Cristo. Podem ir para o nosso YouTube, o Spotify, escute novamente uma pregação que você ouviu nessa igreja. Tem uma história curiosa de Charles Spurgeon, um dos grandes, se não o maior pregador batista, que ele no seu tempo, em meio a um tempo de grande depressão que ele teve, ele foi visitar uma pequena igreja. E naquela época, meus irmãos, era muito comum em pequenas igrejas da Inglaterra o pessoal ler sermões de grandes pregadores. Não tinha tantos pregadores capacitados para estudar a Bíblia e compor um sermão e pregar a palavra, então era comum em pequenas comunidades eles pegarem sermões de pastores conhecidos, estudarem eles e pregarem eles. E Spurgeon, em meio à depressão, foi para aquela pequena igrejinha. Ele sentou num banco e ele ouviu aquele sermão. E durante a pregação daquele sermão, ele foi sentindo novamente vigor em Cristo Jesus. Foi se relembrando de quem é o Senhor. Foi encontrando força em meio à depressão que ele estava vivendo. Terminado o culto, ele se viu curado. E aí, lógico, ele foi cumprimentar o pregador. E ele saiu do lugar no final daquele culto e foi cumprimentar e agradeceu ele, falando e elogiando o sermão. E aí o pregador falou para ele: Spurgeon, eu li um sermão que você pregou certa vez na sua igreja. Qual é o ponto? Spurgeon, ele tinha estudado aquele texto, ele tinha pregado aquele texto, mas em meio à depressão, o que ele precisava fazer? Relembrar daquilo. Então, meu irmão, estou vivendo um vale, às vezes escute novamente uma pregação que você ouviu. Em meio ao vale, busque conselho de irmãos sábios que vão te relembrar quem é Cristo Jesus e vão te ajudar a passar por este vale juntos, compartilhando então do fardo pesado. Que em meio às trevas de dor, todos nós possamos encontrar a luz de Cristo resplandecendo sobre nossas vidas. Que a nossa esperança e a nossa força sempre esteja no nosso Salvador. Aquele que um dia foi à cruz do Calvário e entregou a sua vida naquela cruz. E naquele local ele proferiu também uma frase dizendo: está consumado. E naquele momento que ele disse isso, as tempestades da morte e do pecado caíram por terra. E finalmente podemos encontrar esperança de vida, de cuidado, de restauração e reconciliação no Senhor. Que possamos, meus irmãos, como igreja, encontrar fundamento em Jesus, recordando sempre a si mesmo a grandeza do nosso Senhor.
a nossa esperança está nele. Nós somos pequenos e frágeis, mas o nosso Senhor é grande e poderoso. Amém?